Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um RicaCast, o podcast da Rica. Eu sou a Aline Alencar, host desse podcast. Estou aqui com minha amiga rica e host, Rebeca Estrela. Estou aqui hoje com a Aline Alencar. Estamos sentindo falta de Jéssica. Mais uma vez, sua presença fez falta. Mas esse RicaCast tem tudo para bombar, porque tem uma pessoa aqui que é a alegria em pessoa. A gente está muito ansiosa para entrevistá-la. E eu já vou dar uma pista sobre ela, viu? Nós estamos aqui toda de acessórios. E aí vocês já vão saber, as ricas já vão saber, que hoje a nossa convidada é Karina Bezerra, da Cá Entre Nós Ateliê. Seja bem-vinda, Karina. Seja muito obrigada, Aline, Rebeca, as gatonas da Rica. Oi, gatonas, tudo bem com vocês? Gatonas, o bordão de Karina, todo mundo conhece. A cara dela. É, a cara dela. E eu queria começar falando um pouco sobre você, depois eu quero que você se apresente com suas palavras, mas eu queria falar um pouco sobre Karina. Conheço Karina de muitos anos. Não entrega, por favor. E Karina é essa pessoa, assim, sempre sorridente, sempre batalhadora, sempre com essa energia, com essa alegria. Uma coisa que eu admiro dela, eu já vou adiantar, é que ela diz que gosta de aparecer. Eu gosto de quem assume o que quer fazer. Eu digo, que bom. Toda vez que eu digo, vem tu que gosta de aparecer. E a gente precisa aparecer, a gente precisa assumir o que a gente gosta de fazer, mesmo que as pessoas achem, né, estranho. Mas eu queria que você falasse com suas palavras e do seu jeito, quem é Karina Bezerra? Então, Karina Bezerra, primeiramente, é serva do Deus Altíssimo, né? Disposta aqui para as coisas do reino, para aquilo que Ele tem, né, a me proporcionar, as surpresas do Senhor, né? Uma delas é estar aqui, mas falando de mim, tenho 46 anos, completados há pouco tempo, nesse mês de abril, início de abril. Ariana. E sou casada com Eudes Amarante. Casada vai fazer 3 anos. Já. Casei aos 43 anos. Esperei esse tempo todinho, né? Esperei o escolhido do Senhor. Foi. Sou madrasta de um menino lindo, João Emanuel, de 10 anos. Sou dona de casa. Adoro falar isso, porque ter a minha casa para cuidar, né? Dizer eu sou dona desta casa, isso não me inferioriza de maneira alguma. Gosto de cuidar, isso, esperei muito por isso, sonhei muito com isso, né? De ter a minha casa para cuidar, para decorar, para mandar mesmo, né? É bom, né? E sou CLT, a minha formação é gestão de pessoas, né? Sou formada e pós-graduada em gestão de pessoas, amo lidar com pessoas, né? Amo conviver com pessoas, aprender com as pessoas. Acho que todo mundo tem algo a ensinar, algo a somar, né? Então, sou gestão de pessoas de formação, trabalho como CLT, né? Numa empresa de planos de saúde. Lá como né? gestão de pessoa lá? Não, lá eu não sou gestão de pessoas. Eu trabalho no atendimento de regulação, né? E autorização de internações. Trabalho à noite, plantão noturno, das 19 às 7 da manhã. Né? 12/36. Fez 4 anos já que eu estou lá. E sou empreendedora. Né? Acho que eu sou empreendedora desde que eu nasci, desde que eu me entendo de gente, que eu sempre quis estar trocando alguma coisa, né? Fazendo alguma coisa para presentear. Sempre gostei de artesanato, sempre amei moda. Né? Minha avó era costureira, minhas tias costureiras, então eu vivia no pé da máquina, tentando aprender alguma coisa, pedindo retalho para fazer as roupas das minhas bonecas, né? E me descobri empreendedora, eu acho que com uns 12, 13 anos, menos, 11, 12 anos, fazendo lacinhos de cabelo. Teu primeiro acessório, então. Meu primeiro acessório, isso. Fazendo lacinhos de cabelo para vender no colégio e na quadrilha junina. Que eu dançava na rua mesmo, né? Morava no bairro e tinha a quadrilha junina. Eu fazia esses lacinhos para vender. Não vendia nada, eu acabava entregando tudo, dando tudo para as meninas usarem, né? E em 1999, eu era estagiária da Caixa Econômica e a minha tia começou a pegar alguns aviamentos e fazer acessórios. Foi a época do boom das bijuterias.
né? Quando começou a ter essa coisa das bijuterias, porque antigamente era só ouro, prata. Foi a época do Max Colar ou não? Isso foi depois? Eu acho que veio depois, mas não. Tinha muitas referências indígenas também. Então, os indígenas usavam muito aqueles colares maiores de sementes e tudo mais. E eu acho que veio tudo junto aí nessa época, né? E aí, ela começou a fazer esses colares e me apresentou. Aí eu disse, tia, deixa eu levar para vender lá no... Eu estudava, né? Ensino médio. E estagiava na Caixa Econômica. Eu comecei a levar e todo mundo comprou. Aí eu dizia, tia, tem que ter estoque. A senhora tem que fazer mais. Ela não tinha tempo, né? Aí ela disse, então faça. Me deu o caminho das pedras e eu comecei a fazer. Foi aí que eu comecei a fazer bijuterias. Antigamente não tinha um nome, eu dizia que era K Bijuterias, não tinha uma marca registrada, nada, né? Nem tinha internet naquela época, né? Para ajudar nas vendas. E aí eu comecei a fazer, comecei a descobrir lugares que vendiam mais acessórios, começou a estourar também, né? Tinha vídeos, vendiam revistas e tudo mais, e eu mergulhei nesse universo dos acessórios, né? E aí, na época, eu tive que parar, mais ou menos em 2003, eu parei para estudar para o vestibular e trabalho também, né? Sim. Aí, menina, fiquei um tempo parada, só que eu tinha minha clientela, né? Eu tinha minhas clientes já que gostavam muito do estilo que eu fazia, da qualidade, né? Eu não, assim, sem falsa modéstia, né? Eu prezo muito pela qualidade e acabamento, porque isso é o diferencial do meu produto, né? Sim. A gente vê muitos modelos por aí, mas que às vezes não tem um acabamento bom, né? E que isso aí, eu tenho clientes desde a época que compram comigo até hoje. E que tem os acessórios até hoje guardados. Eu tenho uma cliente que ela... Quando eu voltei, assim, em 2015, né? Eu vou chegar lá. Ela disse, Karina, lembra desse brinco aqui? Eu comprei a você. Em 2000, eu acho. E eu tenho até hoje. Claro que não tá mais naquele, né? Não tem como. Exatamente naquela qualidade, mas tá lá. Ela guardou e tá bem conservado, né? E aí, e essas clientes que eu tinha... me contactavam, Karina, eu preciso de um acessório assim para um casamento ou para uma festa, e eu fazia, me dava as referências e eu fazia. Parei nesse momento, me dediquei aos estudos, me formei, entrei na profissão, mas sempre com aquela brasinha viva ainda, sabe? Aquele na foguinho faculdade assim. Tu não fazia em paralelo para vender? Não fazia. Não fazia porque não dava tempo, porque eu sempre trabalhei. Sim. Eu estudava e trabalhava. Porque lembra, desde a época do estágio, eu estudava e trabalhava. E nunca parei de estudar e trabalhar. Então, não sobrava tempo. Até hoje não tem muito tempo. Mas a gente, né, prioriza algumas coisas. E aí, em 2015... Em 2015, eu voltei a fazer acessórios, né? Eu trabalhei numa empresa há muito tempo, como RH, na área de treinamento e gestão da qualidade, né? Numa concessionária. E quando eu saí de lá, logo entrei em outra empresa e não me identifiquei mais com a área de RH, mas continuava. E aí, um amigo meu chegou pra mim e disse, por que você não faz o que você ama fazer? O que é que você ama fazer? Eu adoro moda. Mas estou desatualizada e tal. Mas produzir, eu disse, acessórios. Então, produza, comece a vender. E tava na época do boom, assim, do homens usar acessórios, né? Os homens usando os acessórios. Aqueles colares, pulseiras. E esse amigo chegou pra mim e disse, eu quero umas pulseiras de couro e tal. Tu faça. Aí comecei a comprar material. E tirei as fotos e comecei a divulgar no meu Instagram mesmo, né? No meu Instagram, no meu perfil pessoal. E alguns acessórios que eu tinha, porque eu ainda tinha muito material em casa, né? Eu comecei a fazer e postar também. Menina, internet, né, minha gente? Estamos falando, né? E no começo, né? Que eu acho que tinha impacto maior, né? Porque hoje em dia você posta um negócio no Instagram, não entrega. No início tinha esse impacto maior, né? Eu já vinha, assim, na época do Orkut... E do Facebook, eu fazia alguns looks e postava. Rebeca não sabe o que é Orkut. Não, gente, eu tive Orkut sabe ainda. Minha geração já teve Orkut. Né? Eu não disse pra não entregar a idade, né? Mas já tô entregando. Você já disse. É verdade. Então, eu comecei a postar e começou a fluir, né? Encomendas, as meninas da igreja, as meninas do trabalho e tudo mais. E aí eu disse, é o caminho. Mas sempre trabalhando como CLT. O tempo todo, né?
Mas comecei a fazer e começou a internet é a calçada mais movimentada do mundo, né? Então, foi o que me ajudou a profissionalizar a minha arte, né? A minha arte e o meu sonho, o meu amor, fazer acessórios, né? E aí eu vi isso mais como uma segunda fonte de renda, né? Uma renda extra. E aí fui fazendo. E esse amigo que me deu a ideia, ele disse, você precisa de um nome. E precisa de um Instagram só para os acessórios, porque tem que dividir, né? Sim. Disse, ok, aí fui atrás. E ele foi dando as ideias. E quando ele deu esse nome, Cá Entre Nós, acessórios na época, Cá Entre Nós Acessórios, eu disse, é isso. Porque o K é com K-A de Karina, né? Entre Nós. Aí eu dei um sentido para esse nome, né? Quando ele disse, eu disse, é isso, mas eu vou dar um sentido para isso, porque tem que ter uma história por trás disso, né? Como eu não tinha loja, e eu sempre ia até as pessoas, no trabalho, na faculdade, né? E quando eu chegava, dizia, Karina chegou. Karina está entre nós, né? Então, Cá Entre Nós faz todo sentido, né? Karina, é muito bom esse nome. Isso. Eu já quis mudar, Aline. Foi mesmo. Foi, mas eu acho que pegou tanto, assim, que eu acho que seria injusto, né? Mas, e aí, quando surgiu essa ideia, eu disse, é isso, é esse nome, Cá Entre Nós. E o nós, não só de nós, né? De nós. Os nós dos cordões, né? Os nós das amarrações, né? Porque eu tanto faço acessórios autorais, né? Que eu mesma confecciono, como curadoria, né? Eu faço curadoria de empresas que já têm os acessórios prontos e eu escolho ali de acordo com o gosto das minhas clientes, né? Que eu sei o perfil, o avatar, né? Que a gente chama, né? A persona das minhas clientes, né? E o meu gosto também, né? Eu coloco ali a pitada do meu bom gosto naqueles acessórios também, né? E aí o nós deu sentido a isso, né? Depois aí veio a logo, e eu sempre gostei dessa coisa mais assim, natural. Eu não vou falar esotérico porque eu sou crente, né? Mas eu sempre gostei dessa estética. Eu sou crente. Mas eu sempre gostei dessa estética, como é que eu posso dizer? Alternativa, né? Então a mandala, ela sempre me dá uma estética legal, eu gosto, né? Então eu consagrei a minha mandala, vamos dizer assim. Consagrei ao Senhor, né? Pedi para uma pessoa que é profissional fazer e ela fez do zero. A primeira não foi do zero, a gente tirou da internet. Inclusive, a Cá Entre Nós, só abrindo parênteses, é um patrocinador do nosso episódio de hoje. E eu vi, a logo tá aí, eu não botei a mandala. Porque geralmente você usa separado, né? E ela é muito linda, muito linda. Inclusive, vai ser a minha próxima tatuagem, vai ser a logo. Porque eu acho que tem que ficar, né? Registrado. E aí, ela confeccionou do zero e eu disse... Legal, mas eu preciso dar um sentido a isso, né? Ela não tá aí, mas quem vê vai perceber que ela tem... Se desmembrar, né? Se você desmembrá-la, ela tem um formato de coração em alguns pontos, né? Que é o amor que eu tenho pela minha empresa, né? Pelo meu trabalho. Ela, em um ponto só, ela fica um formato daquela gota de localização, que é tipo... Onde é que você tá? Me manda a sua localização que eu vou até você, né? E o meio dela, ela tem um centro como uma mesa redonda e vários círculos ao redor dessa mesa redonda, que quer dizer também estar reunida, né? Estar na mesa, né? Reunida para estar ali trocando ideias e apresentando os acessórios. Que aí mais na frente, né? Eu encontrei o real sentido de eu estar na Cá Entre Nós Ateliê. Que passou a ser ateliê, antes era acessório, passou a ser ateliê, porque na pandemia eu comecei a produzir outras coisas, né? Na pandemia a gente ficou muito em casa, então deu um boom de mesa posta, né? E como eu sempre tive essa coisa do artesanato, eu comecei a fazer itens de mesa posta, itens de decoração. Eu disse, por que não agregar?
né? Por que não agregar a minha marca cá entre nós? E comecei a comercializar também esses itens, vendi bastante suplá, apoio para copo, né? Porta-guardanapo. Mas hoje você tem essa linha? Hoje eu não faço mais. Nem só sobre por encomenda. Por encomenda eu ainda faço. Faço sim, né? Porque a dona de casa não aguenta tanta coisa. Muita coisa. Mas faço por encomenda, sim. Inclusive, é a minha próxima pergunta que eu queria te fazer. Porque, assim, você mantém uma jornada dupla, né? Assim, você tem a questão do CLT, você tem a questão de ser madrasta, que você tem uma responsabilidade também com essa criança, né? Isso. Você, de certa forma, casou, como você mesma disse, há pouco tempo, vamos dizer assim. Então, você não tinha essa responsabilidade de estar cuidando de casa do seu marido, assim como a gestora daquele lar, né? Uhum. Aí é plantão noturno, é estratégia da cá entre nós. E aí, como é que se dá isso aí na tua vida, na tua cabeça? E aí baixa a Mulher Maravilha, né? Só que não. Porque eu tenho meus momentos de cansaço, né? De frustração, às vezes, também, né? Por não dar conta de tudo, por querer... Eu sou uma pessoa muito, assim, imediatista. E muito pragmática, assim, objetiva. Então, eu vejo uma coisa que tem para fazer, eu procuro fazer logo, procuro estar sempre à frente, né? Me antecipando a tudo. E nem sempre dá. Né? Nem sempre dá, porque quando dá, isso é muito bom, porque de certa forma eu percebo muitos detalhes. Por exemplo, numa inscrição, às vezes, num negócio, Karina gosta de resolver. Eu vejo nas coisas que a gente envia, né? Você gosta de resolver logo. Isso é bom, porque você já adianta coisas, mas pode gerar ansiedade às vezes, né? Exato. Eu acho que eu me policio muito com essa questão da ansiedade. Já fui muito ansiosa de prejudicar mesmo minha saúde, né? E eu me controlo bastante. Mas nem sempre dá, né? Às vezes eu saio um pouco do eixo, né? Porque a gente quer dar conta de tudo, né? Às vezes dá, às vezes não. E principalmente quando você depende de outra pessoa, né? Sim. No caso, meu marido, que hoje eu não posso tomar nenhuma decisão mais se não consultá-lo, se não for de comum acordo, né? Antes era, assim, tranquilo, entre aspas, porque eu morava com meus pais, então tinha que também estar combinando com ele, né? Mas eu era mais livre, então... até para trabalhar, chegava do plantão, ia dormir, depois ia trabalhar, depois ia para academia, né? Hoje as prioridades são outras, né? E graças a Deus, porque eu posso dizer a você que o casamento mudou minha vida. Mudou. Me amadureceu muito, me deu um sentido, sabe? Me deu um sentido. Então, tudo tem um propósito, né? Então, assim... Essa jornada, ela às vezes eu me canso porque eu não gosto de parar. Eu acho que dormir é perda de tempo, né? Dormir durante o dia, eu penso assim, né? À noite não, à noite eu preciso realmente, né? Claro. Mas durante o dia, às vezes eu chego do plantão e não consigo dormir. Eu não consigo porque eu quero resolver tudo, eu quero fazer o que tem que ser feito, né? Mas aí chegou um momento que meu corpo disse, calma, você vai entrar em falência. E se você não parar... Então, chegou esse momento e eu realmente precisei de ajuda profissional para que eu parasse, né? Para descansar, até medicamento para recuperar o sono, né? Vitaminas, exercício físico, muitas dores nos quadris, né? Questão de inflamação mesmo, porque a gente não dorme, o corpo da gente inflama. E a alimentação, que trabalha à noite, se alimenta totalmente errado, né? Se não entrar, assim, numa linha de disciplina mesmo com a alimentação. Então, à noite é assim, à noite é uma criança, né? Então, o que tiver de comida na minha frente, eu vou comer no plantão. Em casa, não. Sim. Aí o lanche que o pessoal leva, né? Compartilha. Isso. Aqui, já que você tá ali. Eu mesma levo. Mesmo que seja uma fruta, mas eu tô sempre ali, mastigando alguma coisa, até pra me manter acordada, né? Então, alerta ali. Então, isso inflamou meu corpo e eu precisei realmente dessa ajuda profissional e tô nesse processo ainda, né? Nesse tratamento. Mas tá dando certo, né? Tá dando certo. Karina, e a gente já entrou um pouco na minha pergunta, mas complementando, né? Quais os maiores desafios no teu negócio hoje? Porque, como a gente sabe, né? A Cá Entre Nós é um trabalho e o teu trabalho na iniciativa privada é outro. Então, esse acúmulo, né? E ainda tem um trabalho em casa. Então, essa jornada...
já é bem árdua. Mas como é o teu desafio hoje na Cá Entre Nós? Como você lida com eles? Quais são e como você lida? O meu maior desafio na Cá Entre Nós é estar sozinha para dar conta de tudo, né? É o equipe, né? Então, assim, eu tenho N sonhos, N projetos, né? E pelo cansaço, eu acabo procrastinando algumas coisas e fazendo o básico, né? Fazendo o básico. Então, eu gostaria... Claro, eu quero crescer, eu tenho um sonho de trabalhar só com isso, né? De estar focada no ateliê, né? Aquilo que meu coração bate mais forte. Mas a minha realidade hoje, né? Tanto financeira como as minhas responsabilidades não me permitem isso nesse momento, né? Então, eu acabo fazendo sempre o mesmo, né? O básico. E eu sei que para um negócio alavancar, eu preciso dar um passo maior, né? E estou me organizando para isso, né? Não quer dizer que o trabalho CLT vai ficar em segundo plano, não. Hoje, o trabalho CLT foi a porta que o Senhor abriu para mim na pandemia, onde eu me vi totalmente perdida em 2020. Aí eu vou voltar lá atrás um pouquinho, que em 2019 eu trabalhava nessa mesma empresa como terceirizada. E aí o contrato acabou. E aí tudo que eu recebi de rescisão, eu investi no ateliê. Eu fiz uma reforma, morava na casa dos meus pais e eles cederam um espaço que tinha lá para eu fazer o ateliê, porque antes era só no meu quarto. Ainda tinha isso, que era um metro quadrado, mais ou menos, o ateliê era. Minha mãe disse, não, eu vou ceder essa parte aqui e você pode reformar. Então, eu investi tudo nessa reforma, né? De material, enfim, do teto ao chão, né? E eu disse, aqui eu vou receber minhas clientes. E aí veio a pandemia. Quando eu terminei a reforma, em março, antes de março, fevereiro para março, veio a pandemia. Fecha tudo, não pode receber ninguém na sua casa. E eu com meus pais, né? Não podia Idosos, arriscar, assim, né? não tão idosos, né? Meu Deus, se eles souberem que eu tô chamando ele de idosos. Não assistam. São jovens idosos. E eu não podia receber ninguém lá em casa, né? E aí meu mundo caiu. E eu disse, ninguém vai querer comprar acessórios, minha gente. Pô, vai comprar comida, naquela coisa que ninguém sabia como ia ser. Ninguém entendia, né? A questão do Covid e tudo mais. E aí eu desisti. Eu parei. Passei mais de 8 meses parada, sem produzir, sem fazer foto, sem fazer vídeo, sem aparecer, nada. Simplesmente assim, tentando entender o que era a pandemia, né? Tentando sobreviver, porque ninguém sabia como ia ser, né? Quando foi mais ou menos em agosto, agosto para setembro, outubro, nesses 3 meses aí, eu comecei a ver que as empreendedoras do ramo estavam explodindo em vendas, explodindo na internet e utilizando a pandemia para... As pessoas estavam em casa, começaram a comprar e para vender mais. Elas, né, começaram a vender mais. Eu disse, o que é que eu estou fazendo? Não estou perdendo tempo. E aí, no final do ano, novembro, dezembro, aí eu acordei, né? Eu comecei a investir novamente, a aparecer novamente, né? A começar a dar dicas de prevenção, de cuidados, essas coisas, aliada aos acessórios. Isso em 2020, né? Foi a pandemia. Então, eu passei um ano 2020 inteiro sem ganhar nada de dinheiro, né? Entrei no auxílio. Não estava no CLT nessa época, Não né? estava com CLT, estava desempregada, né? Tinha saído em 2019, estava recebendo auxílio, né? E fui me virando. Em 2021, me chamaram novamente nessa empresa. Então, assim, eu vinha orando, tinha passado por um momento muito difícil, né? E aí eu vinha orando, pedindo ao Senhor que abrisse uma porta de emprego, porque realmente eu não tinha forças para vender muito, para estar, como é que eu posso dizer, voltando a ter aquelas clientes ainda, né? Porque era tudo muito incerto. E aí foi quando essa porta abriu, e assim, no momento certo. E eu sou muito grata primeiramente ao Senhor, né? Por ter aberto essa porta e que me mantém até hoje, né? E o trabalho em si, ele não me exige tanto, né? Só a questão do plantão noturno. Mas, e aí, por isso que eu consigo conciliar,
né? Me dedicar durante o dia a cá entre nós, né? E a minha casa. Sim. Então, foi mais ou menos nessa pegada aí que eu disse, não, então eu consigo durante o dia estar em casa para me dedicar, né? Na época eu era solteira, né? Me dedicar ao ateliê e de noite eu vou trabalhar de boa, tranquila. E aí, em 2022 veio o casamento, né? O grande desafio da minha vida. Eu posso dizer que esse foi o maior e está sendo o maior desafio da minha vida. Porque eu passei 43 anos solteira, né? Vivendo só pra mim, dando satisfação só a mim, meus pais. Você se acostuma muito mal, né? Se acostuma mal. Você vai ter que redescobrir como viver com alguém e entender que não é só sobre você. Exato. Mas foi muito bom também, porque Deus é muito perfeito, porque eu realmente precisava amadurecer algumas coisas para poder estar com alguém hoje, né? Estar convivendo com alguém, compartilhando a minha vida com alguém, né? Eu acho que se fosse antes, não teria dado tão certo como foi agora, né? E eu sempre orei para que você fosse um servo do Senhor e Ele mandou, sabe? Um homem temente ao Senhor, um homem, né, que tem seus defeitos, mas tem muitas qualidades, né? Manda esse corte aí pra eu. Com certeza. Né? Uma coisa que eu queria comentar, Karina, eu acho interessante. Na pandemia, eu lembro que, como eu sou da área financeira, eu sempre penso onde cortar, né? Então, assim, na pandemia, eu achava interessante, porque eu estava na transição de carreira, eu estava no meu momento de planejamento para sair do meu emprego. Então, eu pensava assim, agora que estou em casa, não precisa comprar nada de calçado, de acessório. Só que o que foi que eu percebi, o que você notou também, que as pessoas continuavam comprando tudo. Eu disse, como é que a pessoa compra 3 caixas de sapato novo para ficar dentro de casa? Eu não entendia. Porque na minha cabeça, a minha cabeça é muito voltada ao o que é útil, né? Sim. Hoje, claro, eu entendo que tem muitas coisas que são úteis sem ser necessariamente a utilidade, vamos dizer, o sapato, né? Vamos dizer, naquele momento o sapato era mais para você aparecer numa live, para você fazer uma foto, fazia parte do contexto. Mas o que eu achei interessante, na época eu fiquei refletindo sobre o consumo. E até eu digo a você, e a gente quando vai estudar sobre vendas, vê muito isso. Não é sobre o que está acontecendo nem a crise. É sobre o valor que você gera. Sempre é sobre o valor que você gera, né? Sim. E aí eu fiquei vendo isso na época que eu ficava impressionada. Eu disse, meu Deus, meu cunhado mesmo, ele ama comprar as coisas pra minha irmã, né? Ele ama. E aí ele continuava comprando coisa pra ela, presente pra ela. Eu disse, meu Deus, esse povo é doido na pandemia. Eu não comprava quase nada, assim, dessas coisas. Foi uma época que eu realmente... como eu estava também nesse processo de transição de carreira, eu realmente fechei a torneira. E aí a pandemia até me ajudou nesse sentido, sabe? Mas é um comentário no sentido de que nunca falta oportunidade. Isso, Mesmo na exatamente. pandemia, né? E eu não sei se você lembra, mas na época da pandemia tinha as lojas fechadas, o estoque parado. Então, muita loja começou a fazer promoção. Sim. A fazer promoção e a começar na internet também, a aparecer. Então, muitas lojas que não apareciam na internet começou a aparecer. Isso, o que é novidade, né? As pessoas começam a querer ter interesse, né? A curiosidade. Então, tinha muito isso também. Até a questão de entrega, por exemplo, porque algumas lojas fecharam, você não tinha como ir até a loja. Então, quem conseguia levar até o cliente... Nessa época, eu revendia... cosméticos e perfumes. E foi onde eu passei 2 anos durante a pandemia, de 2021 a 2023. Não sou de exatas. Sou de humanas. Mas eu passei 2 anos e foi justamente nessa época da pandemia. Porque as lojas estavam fechadas, então... foi aproveitar uma oportunidade. Então, foi um momento de ali transformar o limão em limonada, né? Exato. E a ociosidade também, né? As pessoas em casa, sem ter o que fazer, né? Agora, uma coisa que é muito preocupante é que tem pessoas que até hoje continuam ainda nesse mood pandemia. É engraçado. Comprando muito pela internet, né? E vivendo muito dentro de casa. vivendo muito dentro de até casa culto, e, né? Missa, não sei missa se o pessoal Isso. faz isso, mas assim, culto o pessoal faz muito isso. Então, muita de ficar gente em casa. que não era consumista acabou despertando, né? Essa questão do consumo. Eu digo às pessoas, acredito. assim, desinstala a Shein, desinstala esses negócios, porque não é uma tentação. É uma tentação, realmente. E assim, uma coisa até, queria deixar uma dica assim em relação à transição de carreira. Muitas mulheres que estão no CLT e que querem migrar para depender totalmente da sua
fonte de renda da receita da sua empresa, do seu negócio, não tem... não é que não tem, mas é muito difícil você fazer essa transição sem que você passe um tempo com a torneira fechada. Então, o momento de planejamento, por isso que é importante, eu hoje estava pensando sobre isso, até para sugerir para algumas pessoas que eu estou acompanhando, que às vezes é importante você ir para um CLT para organizar a sua vida financeira, para fazer uma reserva para você conseguir entrar de cabeça no seu negócio. Então, aproveita o momento do CLT, que você tem uma carteira assinada e uma renda certa, para organizar tudo. Não é hora de comprar. Eu estou falando aqui para quem quer, de fato, fazer uma transição, porque aí você sabe o sonho que você tem e o preço que você quer pagar. Então, você precisa fechar a torneira e organizar a vida enquanto você tem essa renda. Exatamente. Porque eu fiz isso por muitos anos, para poder conseguir depois respirar, né? Errar com mais tranquilidade financeira, né? Que aí... E esse é um dos pontos que a gente conversa muito, né, Aline? Você me aconselha bastante e, assim, eu confesso que ainda sou um pouco consumista mesmo. Eu acho que a questão da estética, né? Quando você começou a me apresentar, você gosta de aparecer. Eu preciso aparecer. Então, para quem lida com moda, eu não posso aparecer feia. Calma. Né? Existe um conceito para feia. Sim, estamos entendendo. Mas assim, eu não posso... Imagina, eu vi aqui sem nenhum acessório. Né? Eu preciso estar... Para eu falar de acessórios, eu preciso estar com acessórios. Então, eu invisto nos acessórios que eu vou usar também. Né? Eu compro de mim mesma. Né? Com desconto, mas eu compro. Né? Então, as roupas têm que estar combinando, tem que estar não é combinando, mas tem que estar na tendência para poder falar de moda, porque acessório é moda também, né? Não é o acessório, ele tem o poder de transformar um look. Inclusive, eu trouxe um exemplo aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Depois de falar desse que eu estou usando, né? Desse colar que eu estou usando, que como ele muda totalmente a proposta do look. Né? E nessa pegada, né? Como é que eu posso dizer? Nessa intenção da mudança, do poder da mudança, foi aí que Deus me usou. Né? Foi mais uma surpresa do Senhor na minha vida. Porque antes o acessório para mim era uma coisa assim, estética. Hoje ele é um propósito. Eu comecei a entender como um propósito. Então, o Senhor... Eu tô toda arrepiada aqui falando, né? Eu não tô espiritualizando, não, mas que realmente isso realmente faz meu coração acelerar um pouquinho mais. Porque quando eu falo disso, das coisas que o Senhor vem colocando na minha vida e me usando para isso, é tremendo. Então, quando o Senhor começou a dizer, eu vou usar o teu dom para atingir, né, chegar até mulheres, né, e falar do meu amor para elas, do quanto elas são lindas, quanto elas são importantes, são princesas preciosas, né? Eu vou te usar. Então, assim, eu sempre fui uma menina que sempre gostei de estar em roda de meninos. Eu tenho muitos primos homens, na escola eu sempre estava em roda de meninos, na faculdade de homens, sempre trabalhei, a maioria das vezes que eu trabalhei foi em concessionária, então a maioria dos funcionários eram homens, né? O público muito masculino. E eu achava muito mais interessante a conversa dos homens. Homens falam de negócios, homens falam de dinheiro, homens falam de bolsa de valores. Por isso que eu gosto de ensinar as meninas, vamos falar de bolsa de valores, pelo amor de Deus. Os homens de antigamente, né, falavam mais disso, né? Hoje, falam muito de academia, né? Mas, enfim, dependendo das rodas também, né? Das mesas que você sentar e conversar. Mas os assuntos eu achava mais interessante, né? Quem vê ela hoje nem imagina essa outra personalidade. Não vê. Então, eu sempre tive uma energia masculina muito grande. E eu ainda tenho. E eu tento controlar, né? Ser um pouco mais meiga, mais doce. Mas é um trabalhar do Senhor também na minha vida, né? E um testemunho também. E aí, eu sempre tive essa energia e tal. E aí, as rodas femininas não me interessavam tanto. Claro que sempre tive amigas, né? Mas um número bem reduzido. E trabalhando com acessórios, eu convivo com muitas mulheres. Sim. Né? Muitas mulheres. E elas pedem minha opinião. E elas se espelham em mim, né? Querendo ou não, eu acabo sendo uma referência, né? Então, eu me preocupo com essa estética também, por conta disso, mas não para aparecer nem para competir. Isso é uma coisa que eu detesto, a competição.
Ai, meu Deus do céu. Eu nunca gostei da área de vendas. Olha só que né, contradição, né? Nunca gostei muito da área de vendas porque eu acho muito competitivo. E assim, eu vendo os meus acessórios, mas assim, é aquela coisa, eu não tenho dom para vender. Meu marido diz, você é comercial total. Eu digo, amém, mas eu não me vejo como comercial. Mas o Senhor faz acontecer, né? É porque assim, o comercial, a questão de vendas, ela é mal vista. Porque, na verdade, quando a gente fala em vendas, a gente lembra daquele vendedor que empurra. Sim. E, na verdade, a venda é um despertar de consciência sobre a necessidade que o outro, de fato, tem. Se o outro não tem a necessidade, eu não vou vender. Isso. Então, assim, isso você tem, que é esse despertar de consciência, até porque você entende bem o seu propósito. Isso. Talvez você não seja aquela vendedora padrão que vai chegar aqui e saber empurrar esse colar a todo custo com ela abaixo. Porque nem funciona. Porque a pior coisa para um cliente é ele chegar em casa e ter se arrependido, né? Dizer, poxa, eu caí naquela conversa, naquela lábia. A melhor coisa é quando ele chega e continua feliz. Exato. Pela compra que fez. Então, você tem o real sentido da venda, né? Mas esse é um conceito bem novo, né? É bem novo. Eu acho que ele é antigo, mas, assim, é novo em termos de descoberta, né? Isso. Porque eu acho que tem se trabalhado isso mais recente mesmo. E aí é onde eu passei a me identificar. Estar nesse quesito. Porque, às vezes, o nosso papel, nós três vendemos. Todo mundo vende. Sim. Nosso papel é fazer a pessoa desistir. Tipo assim, tem cliente, no meu caso, que não é a hora dele fazer um planejamento financeiro. Eu não quero que ele venha agora. Então, é melhor que ele não venha. Sim. E se prepare, se organize, passa até um exercício, depois ele vem. Ele não está preparado para passar pelo processo. Então, o vendedor de verdade, tem hora que ele vai desvender, né? O produto dele. Pode dar muito errado, né? Não, se for genuíno, porque às vezes você vê o vendedor que ele quer parecer que ele não quer vender, mas ele quer empurrar de todo jeito, né? Mas quando pra bater a meta, pra estar naquela pressão, né? E é engraçado que você diz assim, não me vejo e os outros me veem, mas é porque pra você é tão natural, é um dom realmente seu, porque, por exemplo, você leva, como a Aline falou, aquilo que alguém necessita. Tô precisando de um colar pra combinar com a roupa tal. Tô precisando de um brinco, porque eu tô sem brinco dourado. Quero um brinco dourado com uma pérola, com um strass. E você consegue levar essa necessidade de uma forma leve. Sim. Então, é tanto que todo mundo já conecta. Karina, acessório. Karina, cá entre nós. Essa... A tua cara. Você é a cara da sua marca. Amém. E realmente essa questão que a Aline falou é importante, porque já pensou, eu trabalho com registro de marca, eu levar a palavra e insistir a venda de registro de marca para uma pessoa que já tem a marca registrada. Sim, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, essa questão da conexão da venda, de realmente entregar uma necessidade, é uma coisa que você faz muito bem. Obrigada. E que inspira muitas ricas, porque você realmente tá ali firme e forte, e apesar de todo esse... Quem ouviu esse podcast atentamente viu que ela tem 455 milhões de coisas na vida dela rodando ao mesmo tempo, e ela leva com leveza a cá entre nós. Então, realmente, assim, deixa um feedback, ela de quem é cliente. Obrigada, Rebeca. Obrigada mesmo. E eu fico muito feliz, assim, em saber disso, porque sobre produto, né? Eu sou o meu maior produto, né? Então, eu tenho que realmente me vender, né? E eu me vendendo como uma pessoa que, como você acabou de dizer, né? Que transparece essa essência do meu negócio, né? Eu já estou começando a vender ali, a partir dali, né? Inclusive, essa semana, uma curiosidade, hein? Essa semana eu estava andando no shopping, uma senhora me parou. Aí pegou no meu colar, que eu tava usando um colar antigo que eu tirei do baú, né? Que tá voltando essa moda dos max colares. Aí ela disse, onde você comprou esse colar? Aí eu disse, sou eu que faço. Ela, ai, coisa linda, não sei o que, eu também faço. Aí a gente começou a trocar. Do nada, né? Começou a trocar. E ali eu comecei a dar dicas a ela de onde ela encontrava aquela peça que tava naquele colar. Menina, quando eu fui no lugar que eu disse a ela, ela tava lá já comprando. Então, assim, é uma troca, né? E nessa troca, o Senhor começa a me usar. E lá eu comecei a dar uma palavra para ela, na loja. Eu comecei a conversar com ela, né?
tem sempre um motivo, tem sempre um motivo para a gente estar levando a palavra. Então, nesse mundo tão competitivo, né, tão acirrado, que a gente realmente possa ser o diferencial, né? E é isso que eu tento ser no meu negócio, né? Então, a Cá Entre Nós começou a me mostrar isso, que eu poderia ter acesso a muitas mulheres através da moda, através do belo, né? Através dos acessórios, né? E através, principalmente, do resgate da autoestima. Né? Eu sempre tive, graças a Deus, eu sempre tive uma autoestima muito boa. Apesar de alguns momentos de TPM eu me achar horrorosa, de estar no momento, né? Mas na maioria do tempo eu realmente tenho essa questão, trabalho muito essa questão da autoestima, porque é muito importante, né? A gente se vê bonita, e principalmente quando a gente tem um pai que nos ama e nos trata como essa mulher bela que a gente é, né? Como pedras preciosas, como a menina dos olhos dele, né? As princesas do Senhor, né? A noiva do Senhor. Então, assim, somos realmente muito valiosas, né? Somos realmente muito preciosas e a gente tem que acordar todos os dias se amando mesmo, né? E quando a gente se ama, a gente não compete. Quando a gente se aceita, se conhece, tem essa maturidade, a gente não olha para outra mulher competindo com ela, porque ela tem um cabelo mais bonito, ela tem um botox, ela tem... Não. Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou e eu vou me conhecendo cada vez mais, né? Esse autoconhecimento também me trouxe isso, essa questão dessa segurança de saber quem eu sou, onde eu me coloco, né? Como eu me posiciono no mundo, como eu me apresento para esse mundo, né? Como eu preciso me comportar diante de tudo, de todas as demandas, de todas as setas também, que a gente recebe muitas, né? Por ser assim, tem muita gente que ataca também, para tentar ali derrubar mesmo. Então, como eu me posiciono? Como é que eu olho para essas pessoas, né? Então, a pessoa que eu mais posso competir é comigo mesma. Então, quando eu me deparo com algo que vai me atrapalhar, criado por mim mesma, eu digo, epa, peraí, Karina, eu falo comigo mesma. Muitas vezes eu me reúno com a minha equipe, né? Que sou eu mesma, né? Me reúno e digo, ei, Karina, vamos acertar aqui né? A gente precisa se corrigir aqui, precisa amadurecer aqui, precisa voltar alguns passos atrás para poder dar mais 2 na frente, né? Então, esse autoconhecimento, que também a terapia me ajudou demais também nisso, né? Me ajuda. E esse autoconhecimento, buscar esse autoconhecimento mesmo, não só com terapia, mas lendo artigos, lendo textos e livros que tragam, né? Matérias que tragam, né? Vendo vídeos, podcasts que tenham esse assunto, é muito importante. Sim. Né? Então, eu digo sempre às pessoas, sempre aquelas pessoas que o Senhor manda para mim, pra gente conversar, né, algum conselho, eu digo, o autoconhecimento é muito importante. Principalmente para se vestir. E muitas vezes não. A comunicação, a vestimenta é uma comunicação, ela em 3 segundos você causa uma boa ou uma má impressão. É incrível isso. 3 segundos. Chegou, 3 segundos. Alguém olha para você e ela já tem alguma impressão de você. Antes de lhe conhecer, antes de saber quem você é. Né? Antes mesmo de conversar com você. Então, ali você já causou uma impressão. Eu sempre tive essa coisa de causar uma impressão de soberba, de altivez, né? Por conta dessa autoestima. De chegar num lugar e olhar as pessoas nos olhos, de cumprimentar, um aperto de mão seguro, né? De me portar, de não ter vergonha de falar nos lugares, de me reportar a autoridades. Eu nunca tive esse problema. Mas isso causa uma certa impressão, né, nas pessoas, assim, às vezes negativa. Então, a gente tem que segurar um pouquinho a onda também, né? E por isso que, às vezes, você tem que estar ali se policiando. É engraçado, né? Porque as pessoas, elas não gostam de... Eu noto isso, assim, de... Não comigo, eu já sou uma pessoa mais reservada, por natureza. Mas eu tenho muitas amigas do teu perfil. Porque eu me identifico, vamos dizer assim, eu não julgo pela aparência... E eu vou além, porque eu sei que tem uma preciosidade ali atrás. Então, eu tenho muitas amigas de personalidade muito forte, que são muito expansivas, que chegando. Mas eu noto que as pessoas ao redor, tipo assim, olha assim, tipo, e essa pessoa aí, eu posso confiar? Porque é aquela coisa,
a humildade, ela é muito mal compreendida. Humildade não é mentir sobre mim mesma. Então, se alguém perguntar, Aline, tu é boa em cálculo? Sou. Eu não tô sendo soberba, eu sou boa em cálculo. Assim, do mesmo jeito que você vai perguntar a você, Karina, você se acha bonita? Acho. Você não tá mentindo. Ou então, você sabe se vestir, você tem bom gosto, você sabe falar, sei. Todas essas respostas são verdades que os outros querem que você amenize. E você diga assim, né? Parece que é um crime. Assim, é alguma coisa. Não sou tão boa assim, não sei o quê. Essa falsa humildade, que é uma coisa... Então, por isso que eu brinco muito com você da questão do querer aparecer. Que eu digo, Karina quer e ela gosta e ela diz que quer. Isso é ótimo. E dá a cara a tapa mesmo. Vai lá e faz. Aí tem gente que poderia dizer, só quer aparecer. Aí dá vontade de dizer, você também precisa. Mas você fica aí esperando alguém estender um tapete vermelho. Porque as oportunidades são a gente que busca. Né? Exatamente. Não é? Assim, as pessoas nos dão oportunidade também. Mas não é o tempo todo que vão ficar ali bajulhando. Não, você tem que ir lá para poder o outro ver que você quer. Perfeitamente. Né? Então você vai. Eu vejo isso, eu vejo o seu posicionamento nos eventos, vejo como é que você chegando. Cheguei, Brasil. Isso é você, né? Do mesmo jeito que se eu for tentar ser assim para mim vai ser forçado. Porque naturalmente eu vou conquistando meu espaço de forma mais devagar, né? Então, assim, é ser quem você é. Aí as pessoas vão tender a gostar mais de mim, vamos dizer, na primeira impressão, porque eu sou mais reservada. E Karina é muito expansiva. E eu acho isso estranho, sabe? Assim... E tá tudo bem. Porque... E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, né? Ninguém é obrigado a me amar, a me gostar. E é isso e é isso que acontece muito. Acontecia muito comigo, né? Na escola, na faculdade. Eu causava essa primeira impressão. E aí, depois que as pessoas me conheciam, eu dizia... Gente, eu perdi a conta. E quantas pessoas chegam pra mim e dizem, Karina, eu pensava que tu era muito chata. Mas tu é muito engraçado, sei o que lá. E quando começa a me conhecer, vê que, né? Porque muitas vezes a gente realmente chega nos lugares com a cara mais fechada. Na academia, olha só que incrível. Na academia, às vezes, quando eu vou fazer aula de dança, eu fico tentando pegar os passos e eu fecho muito a cara, porque eu fico concentrada no professor. E eu fico... Aí ele fica fazendo assim... Sorri, eu sorri, mas eu fico concentrada ali. Então, quer dizer, às vezes, muitos lugares eu chego concentrada, assim, nem querendo aparecer tanto, né? Porque tem lugares também que eu não posso chegar, né? Eu vou chegar no culto da igreja, pastor, tudo bom? E me sentar, né? Eu não posso, né? Mas aí eu chego ali compenetrada, respeitando o ambiente, né? Porque cada lugar tem... Não, imagina a cena, né? Imagina a cena. Todo mundo vira de essa louca, né? Aí, mas tem lugares que realmente eu tenho que chegar mesmo séria e tudo, e isso às vezes causa esse impacto, né? Mas depois que descontrai, né? Passa uma barreira e descobre. Passou aquele momento ali. Inclusive, eu queria até falar sobre acessório, porque tem tudo a ver com essa questão de chegar chegando. Como, assim... a gente sabe que o acessório, ele levanta o look, ele levanta... uma roupa, até a autoestima da mulher também. Sim. Porque às vezes você tá... Exato, você tá bem básica, bota um colar, aqui estamos todas de cara de nós. Já mostrando aqui, né? Bem básica, né? E com os acessórios. Não, você não tá básica, querida. Não está. Nada básica. Mas você está combinando. A sua composição, ela está realmente... Como é que eu posso dizer? Não é combinando, mas ela está compondo uma história. Você está usando uma tendência que é o mix de banhos. Eu amo isso. Né? Então, usando o dourado com o prateado, né? O róleo branco, né? Em todos os acessórios que você está usando. E uma informação de moda valiosíssima aí, né? Que são os formatos orgânicos, né? Esse bracelete, ele tem um formato orgânico, né? O colar brinco. Também, o brinco, né? Então, assim, é uma composição impactante. Se você é minimalista, gosta de uma coisa mais discreta, né? De um acessório mais discreto, é impactante, mas tá totalmente... Não, eu gosto a composição tá bem... porque você vê, você tá com uma blusa branca, gola alta, extremamente clássica, né? Então, você quebrou o clássico dessa blusa com os acessórios. Você mudou a proposta dela. Tá da vendo blusa, o poder, né? Isso. Você tá vendo, mudou a proposta da blusa. Se você botar um blazer aí em cima, tirar o colar e ficar só com brinco, fica aquela coisa mais discreta. Já é outra proposta. Então, a Cá Entre Nós, ela trabalha com todos esses estilos.
né? Eu trabalho mais com o clássico, com o minimalista, o delicado, como os Cheguei Chegando. Cheguei Carina, gatuna. Tipo esse. Tipo esse que eu estou usando. Rebeca, ela tá com uma choker, que é da corrente Cartier, que é super discreta também, mas ela poderia, sim, colocar mais colares aí, fazer um mix de colares, né? Ela pode estar usando até outros acessórios, outros colares para fazer essa composição também, né? E sendo mais discreta, continuaria com ele, né? Então, essa proposta que eu estou usando aqui remete muito ao que a gente pode chamar... Eu vou falar borro, né? Borro chique. A gente tá escutando muito esses termos, voltando a escutar muito esses termos, né? Do hip chique, do borro chique, do gypsy, né? Sim. Do folk, que são referências maravilhosas. E eu digo assim, particularmente, que eu amo, né? Eu sou uma pessoa nada minimalista nos acessórios, nada, né? Eu gosto muito de usar acessórios que realmente contem história. Então, e pontos de cor, né? Também. Então, você vê, eu tô com um look todo marrom, né? Nas nuances do marrom, né? Do mocha mousse, que é a cor do ano, né? E usando acessório azul turquesa. Como assim? Então, é um ponto de cor, né? E essas duas cores, elas fazem o contraponto, né? O turquesa, ele combina com o marrom. E eu tô trazendo aqui, que já é da nossa nova coleção, né? Que vai... Não vou dizer o nome agora, porque é surpresa, que eu ainda vou lançar. Mas esses colares já são da nova coleção. E ele utiliza aqui pedras naturais, né? A gente tem aqui o olho de tigre, que é essa marrom. E a pedra raulita turquesa, que é essa azul, nos dois tamanhos, né? Fazendo esse degradê aqui, né? E o dente, que vem também com essa referência do borro, do hip, né? Do folk. Qual a diferença? Então, se eu vou misturar num look, né? Eu posso estar misturando aqui no meu look mesmo, eu tenho referências aqui do folk, que é o country, né? Que essa blusa em suede, né? Sim. Esse coletezinho em suede parece um couro, né? E aí vem muita franja, vem as botas, né? Vem muita bolsa com franja, colete com franja, cintos, né? E lenços. E tudo isso misturado com o delicado das rendas, né? Então, a gente mistura todos essas referências e dá essa imagem do hippie, do borro, que vem aí fortemente para esse ano, para o inverno, vem demais aí, voltando, graças a Deus. E os metais prateados vai voltar também com muita força, né? E o dourado chegou para ficar e ele vai continuar, mas os metais prateados também, quem tiver os seus acessórios prateados pode tirar da sua caixinha de joias e usar bastante, que esses acessórios, essa tendência vai voltar com muita força agora no inverno de 2025, né? E eu posso provar para vocês que eu tirando esses acessórios e colocando esse outro colar, para você ver o poder Quero ver. desse acessório. Vai mudar totalmente essa proposta. Se você quiser falando, eu vou tirando aqui e... Pronto, vamos ver aí, Karen. Se você quiser ir falando alguma coisa. Eu adorei que você já puxou uma pauta que a gente ia trazer, que é sobre as trends. As trends. Porque as tendências, né, são muito a cara de Karina. Você é uma pessoa que tá muito sempre Muito na atenta, tendência, né? muito atenta. Tanto Sim. na tendência do digital, então, no que tá bombando, as trends que a gente chama do Instagram, TikTok, quanto nas tendências de moda, de acessório. Então, você é muito atenta às tendências. E aí, enquanto você faz aí um rebranding da sua imagem de hoje. Demais, viu? Olha isso. Olha só como já muda totalmente a proposta. Então, eu tô usando aqui uma choker, deixa eu fechar aqui. Uma choker que tem uma pegada orgânica, né? Ela é rígida, ela tem uma pegada orgânica, que tem esse movimento irregular. E aí, ela conversa aqui com o bracelete, que é na mesma pegada, com o brinco também. E já mudou totalmente a proposta. Continua sendo maximalista, porém mais discreta, né? Sim. Né? Sem um ponto de cor. Não tem a cor, não tem Isso. menos natural também, Ficou né? todo no douradinho, mas com aquela proposta mais enxuta, vamos dizer assim, né? Então, tendo essa diversidade
de modelos, né? Então, a gente atende todos os estilos. Inclusive, eu acho assim que às vezes a gente fica querendo investir em roupa, mas às vezes a questão é o acessório. Vamos dizer assim, até pelo momento, vamos dizer que, como você estava falando, eu preciso sair arrumada por causa da minha imagem e tudo, e às vezes você tem uma camiseta preta básica, que ela não fica nada básica quando você bota um negócio desse, quando você bota um brinco legal. Então, Um mix de colares. um mix de colares. Você pode variar mais os acessórios e ter o famoso guarda-roupa cápsula, né, que Lilian fala tão bem. Exato. Que não é nem o cápsula, Lilian fala funcional. Funcional. Que é mais adequado ao seu momento de vida. Eu vi isso quando ela fez o trabalho comigo, que eu tinha mais roupas que eu consigo fazer uma variação muito maior. Exato. E com os acessórios eu mudo totalmente. Que é que eu... Imagina você, vou falar um tubinho preto, vou falar um vestido longo preto, tá? Ele é um quadro em branco. É verdade. Você usar um vestido todo preto, uma gola quadrada, onde tem a possibilidade de você colocar colares, e ele um longo todo preto. Ele é um quadro em branco. E ali você vai pintar o que você quiser. Então, você pode estar usando acessórios curtos, muitos no pulso, ou aí em outro momento, aquele mesmo vestido, você pode jogar um blazer ou um colete e botar um acessório maior. Você pode botar um lenço, você pode fazer o que você quiser. Pode botar tênis ou um salto? Tênis, salto, bolsas de diversos modelos, cintos, É o mesmo chapéu vestido. no mesmo vestido. Então, a moda, ela é sim muito versátil. E eu posso ir mais profundo. Eu fiz o curso no Senac de consultoria de imagem, né? Então, eu fiz para atender as minhas clientes, né? Eu não faço atendimento ainda, mas eu tenho essa formação de consultoria de imagem, né? Sim. Então, assim, eu pude aprender muita coisa. Então, vê só, você pode diversificar o seu guarda-roupa usando apenas uma roupa. Então, você não precisa ter tantas roupas, né? Eu me perdi um pouco do que eu ia falar, mas eu vou lembrar. Então, assim, lembrei. A moda, ela não é futilidade. Muita gente diz, eu vou andar na moda, isso é coisa de gente fútil. Não é. A moda está em tudo. Está no carro que você compra, no celular que você quer trocar, porque é o modelo mais novo que está na moda. Está nas trends. A moda está em tudo. No cabelo, no seu cabelo. Está nos dentes. Não tem como Tá na você ficar estética. numa bolha, né? A moda não é só sobre roupa, né? A moda, ela é tudo que que causa uma imagem. Na arquitetura, né? Objetos que você usa na sua casa, né? Os móveis da sua casa. Você pode usar, né? De várias formas. O modelo vintage, o modelo mais moderno, minimalista, enfim. Então, a moda, ela não é futilidade, né? A moda é necessária. Agora, o exagero, sim. O exagero, sim, para tudo, né? E aí é o que causa o consumismo, o que causa a dependência e tudo mais. A ansiedade, né? De querer ter sempre algo novo. Então, assim, e voltando para aquele ponto sobre como chegar até as mulheres, e os acessórios me deixou muito mais próximo das mulheres, né? E eu entrei nesse universo, cor-de-rosa, né? E principalmente depois que eu casei. Eu me senti mais feminina. Estou maternando. Eu sou madrasta, não sou mãe, mas eu materno. Então, eu cuido de uma criança, né? Tenho responsabilidade sobre essa criança. Então, isso trouxe para mim total feminilidade. E aí, a minha energia feminina começa a aflorar. Amém. Né? E amém. Amém por isso. Meu marido agradece. Né? Porque, muitas vezes, a energia masculina faz com que a gente realmente se desentenda com o nosso próprio companheiro, né? A gente precisa deixar a energia masculina lá embaixo um pouquinho para que... E até a competitividade, eu acho, porque o homem, ele é muito mais competitivo por natureza, e a gente não precisa ser. Eu acho que no homem é mais natural, na gente é ridículo. Eu acho ridículo. Eu acho que é desnecessário, porque eu entendo assim, né? Esse é o meu ponto de vista. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem a sua representatividade. Então, a gente não precisa competir ou mostrar que tem mais força, que é melhor, que... Nada. Todo mundo tem o seu lugar, né? E aí, sabendo disso mais ainda, né? Que eu já não era uma pessoa tão competitiva e agora, né? Podendo ter esse acesso a esse mundo cor-de-rosa, né?
E aí eu fiz cursos de experiência do lar, participei, né? De curso de experiência do lar, até esse universo mais perto de mim. Então, isso tem me deixado mais próximo das mulheres. E estar na Rica também, isso também faz com que eu esteja mais nesse universo. Mas aí eu vou deixar para o final, porque mas pode falar, que eu queria saber, o que a gente queria saber, né, Rebeca? Que a gente tinha combinado. Assim, Isso. saber o que é que a sua visão sobre a Rio. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E eu não quero chorar, tá? Por favor. E aí, nesse universo feminino, esse ano eu comprei o devocional, né? O devocional Mulheres, da pastora Viviane Martinello, que ele é voltado para mulheres. E aí foi assim, a cereja do bolo. Tem sido a cereja do bolo, né? E no início desse mês, desde o dia 1º, o Senhor tem, assim, feito arder no meu coração compartilhar isso, né? Eu gosto muito de aparecer, como você falou, mas às vezes gravar vídeo para mim é uma dor. Porque eu não quero aparecer de qualquer jeito. E eu tenho essa coisa do perfeccionismo. Errei, volta, né? Às vezes... E aí, por gostar de aparecer e não ter problema nisso, parece um contraditório, né? Às vezes eu tô gravando, aí eu falo uma bobagem, aí eu e volto, e continuo, né? Descontrai. Mas, em se tratando da palavra do Senhor, a gente tem que levar muito a sério. E eu levo muito a sério. É uma responsabilidade, assim, nas minhas manhãs de abril, né? Hoje é dia 9, e eu tenho, assim, tenho 9 dias vivido isso, essa responsabilidade com o Senhor. Né, de estar transmitindo, transbordando o que ele tem falado para mim todos os dias nesse devocional. Aí o que é que eu estou fazendo? Estou gravando o áudio, fiz uma lista de transmissão para as mulheres que o Senhor me mostrou, as quais eu devo enviar. E eu estou lendo. Eu leio em voz alta, gravando o áudio e mandando para essas mulheres. Gente, assim, a pessoa que mais está sendo presenteada com isso sou eu acho, porque... Os testemunhos que eu tenho recebido têm sido grandemente, assim, transformadores para mim, sabe? Tanto, assim, falando de forma pessoal, como... O primeiro dia, uma pessoa disse para mim, Karina, Deus nunca usou ninguém para falar comigo. Como falou com você, através de você hoje. Gente, nunca ninguém foi usado por Deus para falar com essa pessoa. Eu digo, Senhor, muito obrigada. E eu comecei a chorar quando eu escutei isso. Foi uma colega de trabalho. E eu disse, Senhor, eu preciso fazer isso mais vezes. Eu ia fazer só nesse dia 1º, né? Aí eu preciso fazer isso mais vezes. Eu, Senhor, eis-me aqui. E aí tá acontecendo, tá rolando, sabe? Todos os dias, se o Senhor me der essa honra de poder usar a minha voz para alcançar. E aí as pessoas estão dizendo, Karina, eu já estou mandando para as meninas da minha conexão, para as meninas da minha igreja. Todo mundo já está conhecendo a sua voz, não sei o que, não sei o que. Eu disse, exaltado seja o nome do Senhor, primeiramente. Quem conhece a palavra tem um tesouro na mão, né? Então, assim, às vezes a gente acha as coisas talvez muito óbvias, mas é como sua amiga falou. Nunca ninguém falou isso pra mim. Imagina. E eu gosto de postar todo dia um versículo, né? E eu, de fato... Não que todos os dias seja tá super inspirado, mas eu faço aquilo, virou um hábito. E, de fato, é depois da minha devocional, do meu momento com Deus. E eu sei que aquilo afeta pessoas que, às vezes, não leram a Bíblia naquele dia. Ou gente que nunca teve esse hábito. Porque tem gente que tem, mas às vezes não tá. E tem gente que nunca teve esse hábito. Mas ele vê uma palavra e é Deus que usa, é Deus que faz, não é a gente. Então, eu não tenho ideia do alcance, porque é poder do Espírito Santo. Do mesmo jeito que o seu áudio. Não tem como guardar isso que a gente recebe. Tem que transbordar. Isso. Né? É para abençoar outras pessoas. Exatamente. E é isso que tem acontecido, sabe? Esses dias, assim, Deus tem me movido muito a isso, sabe? Tem ardido muito em meu coração. Já disseram pra mim, pra eu gravar vídeo, aparecendo, fazendo isso. Calma, gente, vamos lá. Já tá bom o áudio. Exato. Então, assim, tem sido mais um ponto de transformação, assim, sabe? Que o Senhor tem me proporcionado. Eu sou muito grata a Ele por isso.
Estamos perto do fim ou ainda temos? E sobre a Rica? Vai. Sobre a Rica. A gente quer saber a sua experiência, porque assim, nós nos conhecemos na Rica, a Rica tem sido ponte pra muita coisa boa, muita conexão, muitos frutos realmente estão surgindo da Rica, como o próprio RicaCast. E a gente quer saber um pouco da tua experiência, o que é que você tem vivido, qual é a experiência que você tem vivido na Rica? Eu conheço a Aline há muitos anos, né? Como eu falei. Então, quando ela começou com a Rica, eu já queria entrar de início, né? E eu nunca conseguia. Questão financeira mesmo, de estar me organizando para isso, né? Então, quando foi o ano passado, eu disse, essa é a grande oportunidade. Eu vou entrar. Né? E quando veio o nome Rica Negócios, aí eu disse, eita, é agora. Tá me chamando. É o meu momento, exato. E aí eu entrei na Rica e tem o trocadilho, né? Tem sido abençoada ricamente. Esse trocadilho não falta. Né? Porque, apesar de, além de estar me aproximando muito das mulheres, né? Eu tenho aprendido demais com tantas mulheres ali incríveis, tantos testemunhos, tantas lições que eu tenho recebido, sabe? Que eu tenho presenciado, sabe? Estar mais próximo, porque é aquela coisa, não é um lugar de competição. Acho que essa foi a primeira coisa, assim, que me atraiu, sabe? Não é um lugar de competição, de dizer eu sou melhor do que você, eu sou uma empresária mais bem-sucedida do que... Não existe isso. Existe ajuda, né? Um compartilhar, é assim, eu tô precisando disso, a gente compartilha no grupo, todo mundo imediatamente, tá ali para ajudar, né? E isso é uma das coisas, assim, que mais me atrai na Rica, né? E segundo, poder ter a oportunidade de divulgar o meu negócio, o network, né? As vendas também, as clientes maravilhosas que eu tenho, né? Encontrado, assim, que o Senhor tem me feito ganhar, né? As clientes, né? Sim. E é isso, a oportunidade de estar aqui também, né? Que é uma oportunidade muito rica, uma oportunidade incrível, né? E poder falar do meu trabalho, assim, de uma maneira tão valiosa, né? Eu me sinto realmente valorizada e é um presente para mim. Agradeço a vocês por isso, primeiramente a Deus e a vocês. Que bom, porque é esse o intuito e Deus tem feito isso de forma tão natural que às vezes eu fico impressionada, assim, que é muito natural. E é sobre isso mesmo, de desenvolver, porque há um talento em toda mulher. Sim. Mas algumas às vezes não veem, algumas às vezes são ofuscadas pelas dores que viveram. E ali a gente consegue, de certa forma, ir acendendo a chama em cada uma, né? Porque a chama, ela tá ali e tem hora que é natural, que uma baixa, a outra tá mais alta, e a gente vai se equilibrando, contagiando, né? Para poder a gente conseguir reacender isso em todas, né? Perfeito. Mas, Karina, foi muito bom conhecer a história mais de perto, tanto da empreendedora como do negócio. É muito legal, porque a gente vê esse brilho nos olhos. E você vê o seu propósito. A gente estava conversando, eu conversando com uma amiga. Quando é propósito, não importa o que seja, a pessoa vai falar aquilo com brilho nos olhos. Ainda que seja, tem gente que fala de uma coisa que você diz, meu Deus, como é que essa pessoa faz isso com tanta empolgação? E é o propósito de vida daquela pessoa. Às vezes uma coisa que para você é muito básica. Então, você ver isso, não que acessório seja básico, que é maravilhoso, eu acho fantástico, eu fico encantada como essa questão de você entender. Para mim, essas composições, elas são muito difíceis de ser montadas. Eu fico pensando, isso dá certo com isso. Dá um nó na minha cabeça. Eu tenho que ter a cá entre nós. Isso, consultoria especializada. Mas obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Vamos deixar agora somente uma última mensagem para as meninas, se você quiser se olhar na câmera. A nós três podemos fazer isso, fazer essa mensagem. Eu confesso que eu não pensei na minha ainda. Eu também, eu até li hoje, no devocional de hoje. Posso até pegar aqui, que eu tirei a foto. E eu achei interessante. Sim. A última frase do devocional de hoje, eu posso até citar aqui, né? Sim, pronto. Pode ser essa mensagem para as Deixa eu meninas. achar aqui. Enquanto isso, eu vou falar dos nossos patrocinadores de hoje. Sim, nossos patrocinadores. Aqui, ó. Chito Natural, que já estou comendo sanduíche. Delícia demais. Em homenagem a Jéssica. Beijo, Jéssica. Você faltou, mas eu tô comendo, viu? Comeu de Jéssica. Vanessa Marques, fotógrafa. E a Cá Entre Nós, ateliê. Que está aqui Perfeito. para presentes, para acessórios, para um monte de coisa. Isso, exatamente. E principalmente para levantar a autoestima, né? Aquele dia que você tiver
para baixo, sem saber como vestir, o que vestir. Vista o básico, vista de si mesma e coloca um acessório cá entre nós, ateliê, que vai fazer toda a diferença. Né? E a mensagem, posso falar a minha? Pode. Que eu achei muito interessante, né? Que diz assim, ó. Não foque na aparência. Mire na sinceridade, devoção e entrega genuína. Autoridade e unção são as marcas daqueles que não se limitam a dar metade de si, mas oferecem sua vida a Cristo por inteiro. Fez todo sentido para mim essa frase hoje, né, nesse dia de hoje, e é a mensagem que eu quero deixar. Muito bom. Já sabe a tua, Rebeca? Rebeca tava chegando. Pegou no flagra. Olha, Vai. pode falar. Eu gostaria... Vamos botar o botão, né? Eu falaria, assim, de tantas coisas que nós ouvimos hoje, dessa questão de você entender, olhar o acessório como um aliado mesmo. Como, muitas vezes, não olhar tudo como se fosse supérfluo e desnecessário. Eu não gosto dessa visão de que, assim, não posso gastar com nada. Em muitos momentos nós vamos fechar a torneira, mas você precisa ter aqueles itens que vão fazer parte da sua estratégia. Até a sua estratégia pode ser dentro da sua casa. Os seus filhos precisam ver você bonita e arrumada. Então, use, não seja assim, às vezes, tão fechada a comprar. Tem gente que diz assim, não, eu não preciso de nada, assim. Porque tem mulheres consumistas e tem o outro extremo também, que não quer comprar nada. Então, é nesse sentido. Invista em você, nesse aspecto de imagem também. Isso é importante, ainda que você esteja só dentro de casa. Porque a imagem que nós passamos, ela traz ordem, né? A beleza traz ordem. Exato, Isso é muito exatamente. importante. Então, esse é o meu recado de hoje. A minha dica, eu vou parafrasear a Jéssica em um dos últimos podcasts, é que se você ainda não se inscreveu no canal da Rica, se inscreva, ative todas as notificações possíveis e impossíveis para você receber quando sair o novo RicaCast. A cada 15 dias está saindo o RicaCast na quarta-feira, então não perca. Mas eu vou dar outra dica, porque essa foi uma dica que eu já teria que dar todo jeito. Não deixe para depois a empresa que você pode construir de hoje. E Karina é um exemplo. 10 Karina anos já. 10 anos. vem construindo a cá entre nós, dia após dia, mesmo com o trabalho, mesmo com o marido, mesmo com as milhões de coisas. Sem marido com marido. Menino sem menino. Então, se você tem esse sonho de empreender, e esse podcast é para quem empreende e para quem não empreende, então se você ainda não empreende, lembre que há sempre o dia de começar. E pode ser hoje. Para você que tá ouvindo, pode ser o dia 1. Então, dê esse passo, dê esse voto de confiança no seu sonho. Perfeito. Muito bom. É sobre isso. Então, meninas, vamos nos despedir. Obrigada, viu, Karina, pela Por sua nada, presença. gatona. Eu que agradeço. Vem falando gatona. Ah, gatonas. Falamos no início. Gatona. Foi. É a expressão que eu uso pra... não- quando não- me encontro, né? Não vamos Nos não vídeos. nos aprofundamos, né? Nos aprofundamos, Mas então, vamos usar o bordão aí da Cá Entre Nós. Tchau, tchau, gatona. Tchau, gatonas. Fiquem com Deus. E até o próximo RicaCast.